Olá, gente. Hoje a gente vai ver sobre geometria espacial de posição. Bom, dentro desse assunto a gente vai ver a ideia de ponto, reta e plano, entre outras coisas. A gente vai começar com conceitos básicos de geometria espacial. E esses conceitos básicos, como eu já falei, vão ser sobre ponto, reta, plano e definição de espaço, né? Que espaço nada mais é do que o conjunto de pontos no qual residem as figuras geométricas, né? Onde as figuras geométricas estão imersas e podemos falar sobre a representação de um ponto. A representação de um ponto não tem uma definição, certo? Mas tem uma ideia, certo, intuitiva do que ele seja. Ele basicamente é uma coisa desse tipo, certo? E ele não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem profundidade, certo? Que difere, por exemplo, da reta. Pois a reta, ela tem comprimento, certo? Aqui a gente colocou somente um segmento, mas, claro, a gente tem que ter a ideia de que esse segmento se prolonga tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito indefinidamente, ou seja, nunca vai terminar. Aqui a gente pode ver as extremidades, mas é porque a gente precisa se adequar ao espaço, né? E por último a gente tem a representação de um plano. Plano também é algo similar à reta, certo? Só que a diferença é que ele não tem só comprimento, ele tem também largura. Então é uma coisa mais ou menos desse tipo. Certo? E aqui também ele não tem pontas, né? Não tem extremidade. Aqui a gente desenha as extremidades para ficar mais fácil da gente conseguir entender a ideia do plano. Bom, mas o que a gente tem a dizer sobre esses conceitos, que são conceitos primitivos, certo? De ponto, reta e plano. O que são esses conceitos primitivos? São conceitos que eles vêm antes de quaisquer outros, certo? Eles precisavam ser criados, certo? Geralmente aí eles são criados a partir de uma ideia intuitiva para que outros venham, né? São conceitos primitivos da geometria espacial.
da geoespacial. Bom, e aí, atrelada à ideia de ponto, reto e plano, tem também a ideia de dimensão. Por exemplo, o ponto ele é um espaço de dimensão zero. Por que ele tem dimensão zero? Porque ele não tem nem largura nem comprimento. A reta, ela tem dimensão um. Por quê? Porque ela só tem comprimento. Então ela é um espaço unidimensional, certo? Unidimensional. E o plano tem dimensão 2. Logo, ele é um espaço bidimensional. Por quê? Porque ele tem largura e comprimento, certo? Tem essa dimensão e essa dimensão aqui. Bom, outras coisas que a gente pode verificar é que a gente pode, por exemplo, considerar um ponto A, uma reta R e um plano alfa, certo? A gente está dando nome a eles, de modo que a gente tenha A pertencente a R, ou seja, o ponto pode pertencer à reta. A reta pode estar contida no plano alfa. Por que contida? Porque a gente está olhando para pontos, certo? E a reta é um conjunto de pontos, né? Em uma certa direção. Bom, e a gente tem também que o ponto A, ele também ele está contido no plano, né? Ou melhor, ele pertence ao plano alfa. Por quê? Porque o plano alfa ele é um conjunto de pontos e o ponto A também é um ponto, né? Como a gente já está falando, ele é um ponto. A gente poderia esquematizar da seguinte forma. Vamos desenhar aqui o plano. Mais ou menos isso. E aqui a gente chamaria ele de alfa. Aqui a gente teria uma reta R. E aqui, por exemplo, a gente poderia ter o ponto A. Certo? Então a gente tem essa ideia. Bom, agora a gente vai verificar, certo? A gente vai ver algumas propriedades essenciais, certo? Dentro da geometria espacial, que também são chamadas de postulados. Postulados, por eles estarem muito ligados a esses conceitos primitivos de ponto reto e plano, por exemplo, eles são propriedades que não necessitam de verificação, ou seja, eles têm sua ideia intuitiva e isso vai servir para a gente construir os demais conceitos a partir desses postulados e dos conceitos primitivos. O primeiro postulado, né, é o seguinte: é que dois pontos distintos, claro, do espaço determinam
uma única reta. Bom, o que isso quer dizer? A gente pode chamar, por exemplo, de ponto A e ponto B, certo? Lembrando, os pontos a gente sempre vai denotar por letras maiúsculas, certo? E aí a gente pode, a partir desses dois pontos, né? A gente pode traçar aqui, por exemplo, né? O que que isso vai acontecer, né? A gente pode ter aqui o ponto A, aqui o ponto B, no mesmo lugar, né? E aí a gente pode traçar uma reta, certo? Uma reta aqui, passando por eles dois. E aí o que o postulado nos diz é que essa reta, ela é única, né? É uma única reta. Só uma reta passa aí. Se tiver outra reta, ela está em cima dessa reta inicial aí, certo? Que a gente pode chamar, por exemplo, de reta R, certo? Claro, essa reta, novamente, ela não é limitada a esse tamanho aqui. Ela nunca tem fim, mas a gente vai denotar só por esse segmento aí. Sim, a gente também pode chamar de reta R ou AB, certo? Coisa desse tipo. Uma outra notação colocada. Bom, observações interessantes é que só essa reta contém o ponto A e o ponto B. E nesse caso, a gente diz que o ponto A e B são colineares, pois pertencem à mesma reta, certo? O próximo postulado que a gente vai verificar é o postulado 2. Ele diz o seguinte, que três pontos não colineares, ou seja, que não estejam na mesma reta, do espaço, não é? Aqui agora a gente vai denotar espaço, o espaço tridimensional, certo? São as coisas que a gente consegue enxergar, que tem largura, comprimento e profundidade. Bom, e o que que tem esses três pontos? Eles determinam um único plano. Isso quer dizer que existe um único plano que contém esses três pontos. É isso. Então, assim, você tem o ponto A, ponto B e o ponto C, né? Então, isso vai implicar em que, né? Então, basicamente, a gente vai ter um plano e esse plano vai conter o ponto A, o ponto C e o ponto B, certo? O único plano aí que a gente pode chamar, por exemplo, de plano alfa, se a gente quiser dar nome a esse plano. Bom, e aí, quando três pontos pertencem ao mesmo plano, a gente chama de pontos, eles são coplanares, certo? Na verdade, não só três, todos os pontos que pertencerem a um único plano, se for 10, 20, 100, se eles estiverem no mesmo plano, eles são coplanares. Bom, e agora a gente
chega ao postulado 3. Sim, uma observação é que a gente obtém esses 3 pontos sempre que a gente escolher, por exemplo, 2 pontos de uma reta, né? Imagine que se a gente tem 2 pontos A e B, a gente tem uma reta, né? Pelo postulado anterior. Então, se você escolher esses 2 pontos quaisquer de uma reta, de modo que eles não sejam os mesmos, 2 pontos distintos, e um ponto que não esteja na reta, ou seja, o C, a gente teria os 3 pontos que determinariam o plano, certo? O único plano. Bom, agora vamos para o postulado 3, que diz o seguinte: se uma reta possui dois de seus pontos em um plano então o que a gente obtém? Essa reta ela vai estar contida nesse plano, ou seja, suficiente que dois de seus pontos esteja no plano. Então, assim, se você tem um ponto A e um ponto B, e aí você tem uma reta que passa por eles dois, então você consegue também encontrar um plano, né? Se você tem esses 2 pontos aqui, né, A e B, se eles estão contidos nesse plano aqui, ó, o que esse postulado está dizendo é que a reta também vai estar contida. Ué, mas ela não pode sair fora desse plano? Não, porque ela não vai entortar, né? Ela vai se manter sempre com o mesmo comportamento. Então ela vai estar contida assim no mesmo plano. Intuitivamente a gente consegue perceber, né? Para que ela não esteja contida, é suficiente que um ponto não esteja. Né? Se um ponto não está, ou se ela tiver só um ponto no plano, né? Então ela vai tocar o plano em um único ponto. Digamos, se só o B tivesse. Então ela não estaria contida. Certo? Bom, e agora a gente vai ver algumas propriedades que precisam ser demonstradas, ou seja, que precisam ser verificadas. Essas propriedades que não são suficientes a gente entender intuitivamente, a gente chama de teorema, certo? Propriedades que precisam ser demonstradas. E aí a gente vai começar pelo teorema 1, que diz o seguinte, que uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um único plano. Bom, como é que a gente vai fazer a demonstração desse resultado, né? Como é que a gente vai verificar que essa afirmação é verdade? Que se você tiver uma reta e um ponto que estiver fora dela, então você vai ter um único plano aí, contendo essa reta e esse ponto.
né? Ou seja, você tem a reta, aí você tem, melhor, a reta, e aí você tem um ponto qualquer aqui, então você consegue um plano contendo essa reta, esse ponto, de modo que ele seja único, né? Ou seja, não tem outro plano, você não consegue achar um outro plano diferente dele, que esteja por cima ou abaixo, né? Ou com outra inclinação em relação a ele, contendo essa reta esse ponto. Bom, para verificar isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente vai considerar uma reta, né? Então, seja uma reta R e um ponto A, né? Se a gente quer olhar para uma reta R e um ponto A, né? Então tá aqui, reta R e um ponto A. De modo que esse ponto não pertence a R. De fato, né? O ponto está fora da reta. Considere agora B e C distintos, né? Pontos distintos em R. Ou seja, agora você colocou um ponto B e um ponto C aqui. Eles são distintos, então um não pode estar em cima do outro, né? Tem que ter uma distância entre eles. Bom, o que a gente tem? Olha só. Pelo postulado 2, certo? Pelo postulado 2, o que o postulado 2 nos fala, né? Que se a gente tem três pontos não colineares do espaço, então determina um único plano, né? Então aqui a gente tem três pontos, né? Se a gente esquecer a reta, então a gente tem o ponto A, B e C. Então a gente tem três pontos que são não colineares. Então é um único plano, né? Contendo A, B e C. A único contendo A, B e C. Finalmente, mas o que a gente quer, né? A gente não quer só esses. A gente já sabe que existe um plano que contém esses três pontos, mas a gente quer que a reta também esteja contida, né? E aí, se a gente olhar para o postulado 3, a gente vê o seguinte, que se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, e de fato tem, né? O B e o C são dois pontos junto com A que estão dentro de um certo plano, que a gente poderia chamar de alfa, por exemplo. Então, pelo postulado 3, essa reta está contida nesse plano. Portanto, finalmente, pelo postulado 3, R
né, a reta R está contida inteiramente no plano desse plano que contém A, B e C. Então, logo, há somente um plano ah, contendo R e o ponto A, certo? Então a gente só tem um único plano. E a gente poderia, por exemplo, ver da seguinte forma, né? Aqui a gente teria o ponto B, ponto C, e aí a gente tem a reta, e aí então a gente tem um único plano aqui, contendo eles três, na verdade, eles dois, né? A gente poderia, por exemplo, chamar de alfa, se a gente quisesse, tá? Esse plano aqui. Bom, agora, algumas observações interessantes é que por um ponto A passam infinitas retas, certo? Por um ponto A passam infinitas retas. Então a gente poderia ter essa reta aqui, e aí a gente poderia ter essa, e essa, e essa outra, certo? E muitas outras. E nunca acabariam, certo? Ou seja, infinitas retas. E análogo a isso, a gente tem também que por uma reta, a gente poderia chamar essa reta de R, também passam infinitos planos, certo? Poderia ter uma coisa desse tipo. Aí a gente poderia ter também um outro plano aqui. Ou a gente poderia ter um plano que passasse aqui, e aí ele seria mais ou menos uma coisa desse tipo, certo? A gente poderia até aumentar a nossa reta para ficar melhor entendível. Bom, mas a ideia é que a gente conseguiria construir diversos planos, infinitos planos, em torno dessa reta R aqui, certo? Bom, agora vamos para um exemplo. Nesse exemplo, vamos considerar
os pontos P, Q, R e S, a reta R e o plano alfa. E agora vamos para as condições. A primeira dela é que a reta está contida no plano alfa, o ponto P pertence à reta R, o ponto Q, o ponto S, eles dois estão no plano alfa, mas Q e S não estão na reta R, certo? Eles só estão contidos no plano alfa, mas não estão na reta R. Daí a gente já tira que a reta R Bom, a gente tira que esses dois pontos não estão na reta, né? O que mais? Vamos assumir que o ponto P, o Q e S são não colineares, certo? Ou seja, não estão na mesma reta. E vamos assumir também que o ponto R não está no plano alfa, certo? Agora vamos verificar. Verdadeiro ou falso? Primeiro, P, Q e S são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Isso é verdade? Bom, o que a gente tem? A gente tem que P, Q e S, né? Ponto P está na reta R. E a reta R está no plano alfa, não é? Q e S também está na reta, ou também está no plano alfa, né? Então a gente teria uma coisa do tipo Q, S, que é o plano alfa. Só que Q e S não estão na reta, então é uma coisa mais ou menos desse tipo, ó. Só que o ponto R, ponto P, ele está na reta R. Mas veja, Q e S estão no plano alfa. E o P está na reta que está no plano. Logo, P também está no plano alfa. Logo, Q, S, P, ou P, Q e S estão no mesmo plano alfa, né? Se estão no mesmo plano, então eles são coplanares, ou seja, isso é verdade. Letra B. Só uma reta passa por P. Só uma reta passa por P. Isso é verdadeiro ou falso? Veja que essa afirmação não tem nada a ver com a reta R, ou até mesmo porque a reta R ela passa pelo ponto P, né? Mas, como a gente viu logo acima, infinitas retas passam por um ponto. Como a gente está falando do ponto P, então existem infinitas retas que passam pelo ponto P, ou seja, isso é falso. Ou seja, não existe só uma reta passando por P. E agora vamos para a letra C. Bom, a letra C, vamos dizer que R, né, a reta R, e o ponto R não determinam um plano. Não
determinam um plano. Isso é verdadeiro ou é falso? Primeiro de tudo, se o ponto R estiver na reta R, o que a gente tem, né? Se o ponto R estivesse aqui, não determinaria um plano, porque a gente ia precisar de pelo menos mais um ponto fora, não é? Só que a gente nota o quê? Que o ponto R não está no plano alfa, certo? Então você teria uma coisa do tipo, você tem aqui o plano alfa, e o interessante é que o plano alfa ele contém a reta R, certo? O plano alfa ele contém a reta R. Ó, a R está contida no plano alfa. Mas o ponto R não está no plano alfa. Então, se ele não está no plano alfa, ele não pode estar aqui dentro, não. Ele tem que estar onde? Tem que estar lá fora. O ponto R tem que estar lá fora do plano. Certo? Como se ele tivesse, por exemplo, em cima do plano alfa. Tivesse uma certa distância aqui do plano alfa para o ponto R. Bom, mas se o ponto R não está no plano, então ele não pode estar na reta R. Porque se ele estivesse na reta R, ele estaria no plano, já que a reta está contida no plano. Então, como o plano, o ponto não está na reta R, e pelo teorema uma reta e um ponto que não pertença a ela, né? A ela determina um único plano, então deveria ter, sim, pode existir sim um plano contendo, né, a reta R e o plano e o ponto R. Não necessariamente seja o plano alfa, mas vai existir sim pelo teorema 1, né? Porque o teorema 1 nos diz que se você tem uma reta e um ponto que não esteja nela, então você consegue um plano, eu posso chamar de beta, por exemplo, certo? Esse plano beta contendo eles dois, a reta e o ponto R. Então, isso não é verdade, que a reta R e o ponto R não determinam um plano, eles determinam sim um plano, certo? Então, isso é falso. Isso aqui é pelo teorema entre parênteses, né? Bom, e aqui a gente termina nossa aula sobre conceitos básicos, né? Conceitos primitivos da geometria espacial. Muito obrigado e até a próxima.